Olá pessoal, tudo bem? Turma, seguinte, vamos para uma outra aplicação, tá? Aqui agora eu vou falar de uma relação com duas partículas, né, carregadas. Vou colocar aqui duas cargas positivas, né, dois corpos com carga positiva, QA e QB, e coloquei aqui uma relação entre elas, tipo QB com 4 vezes o valor da carga de A, tá bom? Aí você vai fazer a mesma análise, dependendo da situação. Essa aqui é uma situação geral, por isso chama exercício clássico. O tipo de pergunta que aparece aqui é: onde eu posso colocar uma carga de forma que a força resultante sobre ela, uma terceira carga, seja zero? Significa que o campo elétrico naquele lugar tem que ser nulo, tá bem? Bom, pensando assim, eu acho que dá pra gente começar uma discussão. Por quê? Sendo essas duas cargas positivas, é bastante interessante pensarmos assim, a carga de teste que eu vou colocar pode ser uma carga positiva, pode ser negativa, mas vou colocar aqui positiva. Se você colocar uma carga positiva entre, vou começar aqui, nesta região, né, se esta é positiva e essa também, se você colocar uma carga aqui positiva, entre as duas vai ter repulsão, e entre essa e a carga de teste também vai ter repulsão, então ela não vai ficar em equilíbrio, né? Vai ter uma força resultante na carga para lá, na partícula para lá. Se você pega essa carga de teste e coloca aqui, nesse lugar, nesta região, a força aplicada por esta partícula aqui é de repulsão, porque as duas serão positivas. E a desta com esta também será de repulsão, então o resultado de duas repulsões é uma repulsão mais intensa. Então, nós temos que colocar essa carga de teste em algum lugar entre as duas, se as duas têm cargas positivas, né? Se você tem aqui uma carga positiva e aqui uma negativa, você tem que fazer a análise, beleza? Então, em algum lugar aqui dentro, entre as duas eu vou colocar. Outra coisa é pensarmos nas quantidades de carga. Tá vendo que a quantidade de carga de B é muito maior que a de A. Significa que se você colocar a partícula muito próxima de B, vai prevalecer a força de B. Se você colocar muito exatamente no centro, não vai ficar em equilíbrio, porque para as mesmas distâncias, esta carga sendo mais intensa, ela vai exercer maior influência. Então, é mais interessante colocar mais afastado de B, então mais próximo de A. Onde? Não sabemos, essa é a discussão. Então, por não saber, eu posso colocar assim, eu vou colocar em algum lugar e eu acho que deve estar mais próximo do ponto da carga A. E vou chamar essa distância aqui, por exemplo, de x. Então, a distância aqui é x. Sendo x, colocando A no zero, e aqui eu coloquei uma distância de 6 metros, né? Mas aí, para cada problema, você vai ter uma solução. E a partícula B, a carga B, está lá na posição 6. Então é isso, pessoal. O que nós sabemos? Que se você coloca de fato essa carga de teste, vou colocar aqui ó, Q0 como carga teste, e só para ficar bem bonitinho, vou colocar algumas cores, tá? Então, supondo aqui ó, uma representação para A verdinho, o campo elétrico gerado por A neste ponto, tá aqui ó, campo gerado por A. Fechou? Vou colocar o Bzinho aqui ó, laranja, só para... O campo elétrico gerado por B aqui, né, com uma carga positiva, o vetor tem que se afastar de B. Então tá aqui, ó, o campo elétrico gerado por B. Para que esta outra carga fique em repouso, o módulo do campo elétrico de B tem que ser igual ao módulo do campo elétrico de A. E esse é o nosso ponto de partida, beleza? Então a condição de equilíbrio, deixa eu anotar aqui, ó, a condição de equilíbrio deve ser que os módulos dos campos tenham o mesmo valor. Então, condição de equilíbrio. Condição de equilíbrio é o módulo do campo elétrico gerado por A tem que ser igual ao módulo do campo elétrico gerado por B. Fechou? Então, tá aqui, ó, essa é a nossa condição de equilíbrio. Então, vamos lá, vamos calcular. Tá? Bom,
Vamos lá, conceito de campo elétrico. Campo elétrico gerado por A, né, se ele tem que ser igual em módulo ao campo elétrico gerado por B, deixa eu colocar isso aqui, ó, campo gerado por A tem que ser igual em módulo ao campo gerado por B. Qual é o campo gerado por A? Bom, K, módulo de QA, sobre a distância A quadrado. Para o ponto que você quer estudar, que é esse. Tá? Vamos ganhar um tempinho? Qual a distância entre A e o ponto que você está estudando? Chamei de X. Então eu vou colocar ali, ó, X. Beleza? Aqui fica X quadrado. Vamos fazer a mesma coisa para o B. Nós temos K, módulo de QB, sobre a distância do B até o lugar elevado ao quadrado. Quanto que é a distância do B até o ponto elevado ao quadrado? Ó? 6 menos x. Então vem aqui, ó, 6 menos x ao quadrado. Pronto, precisamos resolver esta equação. Fechou? Bom, vamos lá. Vou colocar a mão na massa agora. Para resolver essa equação, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar esse K aqui, ó, porque ele aparece nos dois termos, tá bem? Depois, eu vou pegar a relação que está aqui, ó, que o QB vale 4QA. Então, no lugar do QB, eu coloco 4QA. Reescrevendo, pessoal, fica assim, ó, QA sobre x quadrado será igual QB. Quanto que é o QB? 4QA sobre 6 menos x quadrado. Bom, já dá para desconfiar que aqui nós teremos uma funçãozinha, uma equaçãozinha de segundo grau. Mas tem formas para resolver isso de uma maneira um pouco mais rápida. Posso simplificar aqui o QA, aqui ficou 1. Então, a nossa equação até aqui está assim, ó. 1 sobre x quadrado, que é igual 4 sobre 6 menos x, tudo isso elevado ao quadrado. Turma, aí tem vários caminhos possíveis, né? O primeiro deles é você colocar aqui, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, resolver este problema por uma equação de segundo grau. Tá? Ou eu vou fazer o seguinte, aqui, como eu já resolvi, na verdade eu preparei essa aula para passar para vocês, tá vendo que aparecem os quadrados aqui de forma bem direta? Como eu já sei a resposta possível, eu vou extrair a raiz aqui dos dois termos. De maneira que eu fico com a seguinte solução. Nós temos 1 sobre x. Veja por quê. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de x quadrado é, como nós sabemos, pode dar dois valores, né? Pode dar um valor positivo e um valor negativo. Mas, no caso aqui, eu estou interessado nos valores positivos e que fique entre 0 e 6, porque 6 é a minha distância aqui associada. E do outro lado, a mesma coisa, ó. Raiz quadrada de 4, 2. E a raiz quadrada de 6 menos x quadrado, 6 menos x. Fechou? Agora eu resolvo essa equação. Então nós temos aqui, ó, 2x, que são iguais a 6 menos x, beleza? Então nós temos 3x, que são iguais a 6, então x será igual a 6 sobre 3, que costuma dar quanto? Costuma dar 2. Então aqui, ó, 2 metros. Beleza, pessoal? Então significa que se você colocar uma partícula qualquer neste ponto, com a distância de x igual a 2, então aqui vai ser 4, né? Então 2 desse, 4 em relação a esse, o corpo vai ficar em repouso, porque a soma dos campos elétricos, veja, mesma direção em sentidos opostos, ela vai dar 0. Pessoal, então aqui nós temos mais um exercício clássico, tá bem? Que é uma questão aí muito cobrada, com diferentes representações, mas é isso. Não tem muito para onde fugir. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa coloque aí nos comentários. É isso. Bola para frente. Bons estudos. Abração. Tchau, tchau.